hoje que vem hoje falar muito ao meu coração. Quando a Mari me mandou essa palavra da meditação, eu logo vi que realmente é a misericórdia do Senhor que me alcançou. Ela que fez algo grandioso na minha vida e na minha história, muitas vezes uma história tão perdida, tão abalada, cheia de traumas, e eu nunca imaginei que o Senhor me trataria com tão grande amor assim. E ela vem dizer o seguinte para cada um de nós: é graças ao Senhor que não fomos aniquilados, porque não se esgotou a sua piedade. Cada manhã ele se manifesta e grande é a sua fidelidade. Eu fiquei pensando aqui que é graças ao Senhor que não fomos aniquilados. Com as nossas ofensas, muitas vezes com a nossa falta de confiança, esse Deus que é tão poderoso podia hoje nos aniquilar. Mas Ele, tão misericordioso, tão bondoso, tão compassivo, Ele nos dá uma chance, derramando sobre nós essa infinita misericórdia, que transforma o nosso coração, o nosso ser. E cada manhã, como diz nesse trecho, nesse versículo 23, Ele se manifesta e grande é a sua fidelidade. Em meio às nossas infidelidades, as nossas ofensas, as nossas lamúrias, as nossas traições para com Ele, Ele ainda todos os dias de manhã Ele renova. Como o pai que vem abraçar o filho pródigo. Aqueles que confiam na misericórdia do Senhor e voltam para Ele. É algo grandioso. Olha o que fez com Pedro. Judas não confiou na misericórdia do Senhor, por isso o abandonou, o traiu. E não se arrependeu para poder voltar, para pedir a misericórdia do Pai. Para pedir a misericórdia de Deus, que tenho certeza que iria lhe acolher. Mas ele covardemente sai, se retira. Mas Pedro viu que fracassou, que negou o Senhor, mas ele confiava na misericórdia. Ele se arrepende profundamente e volta atrás. E foi o nosso primeiro Papa, o pilar da nossa igreja. Ele que tantas outras pessoas foram transformadas pela sua coragem depois do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos acovardados, muitas vezes com medo por conta das perseguições, mas vezes esse Espírito Santo de Deus que nós clamamos aqui e transformou, e Pedro encorajado, no primeiro discurso que ele deu, 3.000 pessoas convertidas, 3.000 pessoas acreditaram, mais de 3.000 pessoas. Essa misericórdia do Senhor que quando a gente acredita, toca o nosso coração e nós vamos dar testemunho dele. Hoje eu vi uma pregação e dizia que a gente tem que ter coragem de anunciar, porque a ressurreição do Senhor que nós tivemos há pouco tempo, essa festa, é para ser propagada. Nós acreditamos num Deus que ressuscitou dos mortos, e é para isso que hoje nós estamos aqui, para propagar essa graça, esse poder de Deus, e essa misericórdia que transforma os nossos corações. Eu me recordava hoje, quando eu estava rezando para poder vir hoje partilhar com vocês, a miséria que era a minha vida. Muitas vezes perdido, sem rumo, quase entregando meu casamento para a fúria de Satanás. Cheguei um dia tão atormentado em casa, tão chateado, tão egoísta, que queria sair da minha casa. Cheguei na Ivonete e falei assim: hoje eu quero ir embora. Mas ela, em sua sabedoria, vivendo essa graça de Deus, confiando na misericórdia e no amor de Deus, ela falou: fique em casa. E hoje a gente está há 9 anos caminhando junto. E foi essa misericórdia que transformou meu coração. Eu me recordo que no dia 4 de dezembro de 2016, eu nunca me canso de falar, quando eu tive uma experiência com Jesus Eucarístico no Famílias Consagradas, era a última chance que Deus estava me dando. Última chance que eu falo porque muitas vezes a gente não tem esse coração de Pedro de reconhecer as nossas misérias e pedir perdão. Mas muitas vezes a gente se entrega como Judas e foge para longe do Senhor. E eu tive essa confiança porque o Senhor falou que iria cuidar de mim, que eu era um filho amado, que eu era um filho querido. E naquele mesmo instante, quando eu escutei essa palavra, eu me levantei e fui me confessar. E eu me lembro que já tinha muitos anos que eu não me confessava, muitos e muitos anos. Acho que mais de 5 anos que eu não entrava no confessionário. E eu ficava pensando, porque a gente tem aquela mania de pensar que nosso Deus é um Deus carrasco, um Deus que castiga. Quando a gente é criança, muitas vezes os nossos pais plantam isso para nós e ensina a gente a ter medo e não temor de ofender aquele que a gente ama. E eu ficava pensando: meu Deus, quando eu me confessar agora de tanta vida
distorcida, de tanta vida na perdição, o padre vai me dar uma bofetada. Eu só pensava nisso, Ian. E eu ficava com muito medo de falar, mas eu estava convencido que eu tinha que ir me confessar naquele instante. Depois de ter pego uma fila de mais de 2 horas, eu gosto de falar isso porque eu não suporto ficar na fila. Mas naquele dia, eu fiquei porque eu estava convencido do amor de Deus. O Senhor tinha falado ao meu coração e eu entendi que esse amor era a misericórdia que me alcançava. E quando eu entrei naquele confessionário, o Padre Paulinho, tão simples, e quando eu derramei ali todas aquelas misérias, aquela podridão de pecado, ele me falou assim: meu filho, Deus te ama, Deus te acolhe. E Deus pede 3 coisas para você: que você reze por fidelidade, conversão e para você ter mais fé. E essa fé é justamente nisso, é você saber que a misericórdia do Senhor não tem limites. Ela alcança qualquer que seja a situação, desde que você confie, desde que você queira buscar essa confiança no Senhor, desde que você vá atrás da misericórdia de Deus. Deus dá a misericórdia infinita, mas nós temos que ter essa disponibilidade de correr atrás de Deus. Deus muitas vezes quer precisar de cada um de nós. A gente às vezes não entende por que Deus faz essas obras na nossa vida, porque Deus ressuscita pessoas assim como nós, na miséria, mas é porque o Senhor quer precisar de cada um porque nos ama. E quando a gente é muito perdoado, a quem muito se perdoa, muito se ama, nós saímos do fundo do poço para poder proclamar as alegrias da misericórdia do Senhor. Há pouco nós comemorávamos nesse domingo agora a festa da misericórdia. E é isso no dia de hoje que nós temos que todos os dias ter essa alegria. Porque grande é a fidelidade de Deus que em cada manhã nos alcança com a sua misericórdia. Por isso, Ianzinho, eu queria que você partilhasse um pouquinho como você vê essa misericórdia do Senhor na sua vida, que hoje se dedica nessa missão da comunidade de vida, que todos os dias eu olho para você e vejo a simplicidade de uma pessoa que confia na misericórdia de Deus. O Senhor ia falando, eu ia pensando assim, diante desse tema proposto para nós, que a igreja nos propõe esse tempo da esperança, peregrinos de esperança. Como nós precisamos deixar essa graça do céu alcançar os nossos corações. E uma das coisas que tem, André, causado mais desesperança no coração das pessoas é porque muitas vezes nós não temos aceitado essa misericórdia de Deus. Nós temos vivido como se Deus não existisse. Nós temos muitas vezes colocado a nossa confiança em nós mesmos, nas nossas atitudes, até mesmo nas nossas ações, muitas vezes com rigorismo, com moralismo, e tampando a graça de Deus, a graça que é Deus que faz, a graça que é Deus que nos escolhe. Então que hoje eu e você nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê essa graça, eu preciso aceitar a Tua misericórdia. Eu preciso aceitar, Jesus, a Tua vontade hoje na minha vida, Senhor. Porque muitas vezes quando a gente não aceita a vontade de Deus, isso vai nos causar angústia, ansiedade, tantas inquietações. E hoje eu quero pedir ao Senhor essa graça, que sobre a minha e a sua vida possa vir esse Espírito Santo a desbravar no nosso interior essa graça de aceitar. Sim, Senhor, eu aceito a Tua vontade. Eu aceito a Tua vontade, Senhor. Que lindo. Enquanto você falava, vinha ao meu coração justamente isso. Muitas vezes a gente precisa de nos perdoarmos, ter de misericórdia primeiramente conosco mesmo. Quantas vezes nós queremos fugir da graça de Deus porque a gente não se perdoa, sendo que nós temos um Deus tão maravilhoso, tão grandioso e tão amoroso que nos perdoa com a sua misericórdia, e muitas vezes nós não temos essa confiança, não nos perdoamos, e muitas vezes a gente quer se punir por isso. Por isso tem essa confiança. E para que nós possamos alcançar essa graça da confiança em Deus, de confiar na misericórdia do Senhor, nós vamos pedir mais uma vez esse Espírito Santo. Depois de meditarmos a misericórdia do Senhor, para que nós hoje saiamos dessa novena de Pompeia, cheios da graça de Deus e confiantes na misericórdia do Senhor, vamos pedir a esse Espírito Santo que venha orar em nós, que venha hoje transformar todo o nosso coração, o nosso ser, o nosso íntimo, porque é assim que a misericórdia de Deus age em nosso coração. Pelo Espírito Santo de Deus nós somos convencidos que o Senhor nos ama tanto, mas tanto,
que Ele é tão misericordioso que Ele nos acolhe da forma que nós estamos. Mas a gente tem que ter essa oferta de querer mudar de vida. Porque muitas vezes nós queremos a misericórdia de Deus, mas não queremos mudar a vida. Por isso você que tem muita dificuldade, você que está rezando por alguém, pedindo que essa misericórdia do Senhor alcance, clama esse Espírito Santo, porque só Ele pode convencer a gente de confiar na misericórdia de Deus. Por isso cantemos. Espírito Santo, vinde Orar em nós. orar em nós. Por isso vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde falar em nós. Vem, Espírito. Espírito Santo, vinde falar em nós. Vem, Espírito. Espírito Santo, vinde falar em nós. Vinde curar, vinde libertar Nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. incendeia, Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Nós pedimos esse Espírito Santo que vem incendiar cada um de nós, o nosso coração, que venha visitando, Senhor. Eu te peço teu Espírito Santo sobre cada